to the podcast, tudo junto misturado, talking about titles in a different way. Hello, my friend Túlio. Hello, guys! Hey, hoje nós estamos muito internacional, galera. Por que nós estamos falando em English? Porque hoje nós estamos recebendo o teacher João Pedro Carneiro, teacher do nosso produtor e apresentador, o Everson, e também proprietário do CNA Idiomas, escola, né? CNA Isso Idiomas, mesmo. Hello, na qual eu faço, né? Faço estudo e as minhas filhas também estudam, o Everson também estuda, né? Seja bem-vindo, Pedro. Thank you so much. Um prazer estar recebendo você aqui. Igualmente. Né? Saiba que a gente tem uma admiração por você, tão jovem, né? Tão English. Conversamos aqui um pouquinho em off e eu também já fiquei fã dele, viu? Túlio disse que eu fiquei fã, né, Túlio? Fã, admirador. Já mais um admirador, né? Obrigado. Sabe que o carinho, a admiração é recíproco, tá bom? Aê! Seja bem-vindo. João, para a gente começar, Certo. nos conte um pouco sobre você, sobre sua vida, né? Para quem está nos Vamos ouvindo, lá, para fazer quem essa está nos biografia. assistindo. Certo, vamos lá. Então, me chamo João Pedro Carneiro, sou proprietário do CNA Cidade Nova, sou também professor de inglês, graduando de Engenharia Ambiental da Universidade UEPA, e estamos, né, há quase 7 anos atuando como professor de inglês. Né? Já tem um bom tempo, eu atuo como professor desde os meus 16 anos de idade, então já tem um tempo de carreira nessa área. Ele já está até adiantando as perguntas que a gente ia fazer, tá vendo? Mas, né, Túlio? Mas, João, nos conte como é que quando que você decidiu, eu vou estudar inglês, eu quero aprender inglês. Conte pra gente. Certo, vamos lá. Então, eu comecei a estudar inglês ainda quando eu era criança. Os meus pais, eles me incentivaram, né? Tiveram essa visão de me matricular em um curso de inglês, procurar a escola de idiomas para me matricularem na época. Então, eu comecei muito pequeno, né, com 8 anos de idade. Inclusive, eu considero os pais que procuram curso de inglês para crianças nessa faixa etária, né, visionários, porque eles pensam à frente, pensam no futuro. E para empresas, para universidades, é um quesito muito importante e relevante, né, no currículo. Né? Então, a gente tem que ter a consciência que uma hora a criança vai crescer e ela tem que estar preparada, tem que ter um alicerce, tem que ter uma base para poder, né, desempenhar bem as competências que o inglês exige. Então, eu comecei nessa faixa etária, na infância, terminei o curso com uns 15 anos de idade. Então, foi um longo período de estudo, foram 7 anos e meio, né, estudando o idioma. E creio eu que, juntando esse tempo de estudo com com a dedicação em casa, estudando, fazendo produções de texto, trabalhando com filmes, trabalhando com músicas, né, exercitando meu inglês através dessas atividades extras, eu consegui alcançar a fluência no idioma. Colocar a Helena para ouvir e assistir essa entrevista, tá? A Helena também é aluna, né, do CNA. Colocar ela para ela se espelhar. E não só a Helena, né? Quantas pessoas que podem estar escutando aqui a gente. Quantas crianças, né, Túlio? Com Isso, certeza. e os pais também, né? Para eles poderem Incentivar os filhos. Então, eu sempre converso muito com os pais do CNA sobre essa questão, porque às vezes a criança, ela por já estar estudando na escola, ter as obrigações dela na escola, ela acaba não estando incentivada, né, o suficiente para estudar o inglês. Né? Então, é por isso que o papel dos pais é muito importante nessa hora, de sempre estar motivando, incentivando e trazendo essa consciência para a criança de que o inglês vai ser algo extremamente útil no futuro para ela, seja na vida profissional, seja na vida acadêmica, ou em qualquer outra questão que ela quiser utilizar o inglês para poder desenvolver alguma competência. Mas, João, nos conte como foi, né? Quando você decidiu, agora eu quero ser teacher, quero ser professor de inglês. Então, essa ideia de se tornar professor de inglês surgiu através de um convite que surgiu na época da universidade, quando eu tinha acabado de entrar aos 16 anos de idade. A universidade na época promoveu e iniciou um cursinho filantrópico, um cursinho pré-vestibular filantrópico para, né, ajudar os adolescentes que não tinham condições suficientes para poderem arcar com os custos do estudo. E aí a universidade, com a sua coordenação, convidou alguns alunos dos cursos de graduação para poderem ensinar e fazerem parte do grupo de professores desse cursinho. E aí foi quando surgiu o convite para mim, tendo em vista que alguns professores tomaram ciência que eu tinha fluência no idioma, pediam para eu traduzir artigos,
E aí acabou que viralizou dentro da faculdade o fato de eu ter essa fluência no idioma e poder contribuir de alguma forma com os professores e com a universidade. E aí eu comecei a lecionar aos domingos, né, domingos de manhã, que era o único dia que eu conseguia lecionar por conta das minhas obrigações com a faculdade. E a partir desse momento, através do cursinho da universidade, surgiu outra oportunidade, outra proposta da coordenadora pedagógica do CNA na época, na qual ela tomou ciência que eu estava atuando como professor, a escola do CNA estava precisando de professores, e aí ela fez o convite para mim, perguntou se eu queria, se eu tinha interesse em me juntar ao time de professores do CNA, fiz os testes, fiz os treinamentos, e aí foi quando tudo começou, né, a ficar mais sério. Né, quando eu passei de professor De do cursinho cursinho, de preparatório. horas vagas, né? Que você... Exatamente. E tudo se tornou mais profissional, né? E aí foi quando eu entrei no CNA, e aí do CNA surgiram outras oportunidades para lecionar em escolas regulares da cidade, em outros cursos de idiomas também. E aí eu não saí mais dessa área, né? Estou aqui até hoje muito satisfeito, é uma área que eu me alegro muito de contribuir para a sociedade, né? É algo que me edifica, dar aula de inglês. Fico muito contente em atuar nessa área. Então, tudo isso com 16 anos. 16 anos você Isso. começou a lecionar. Um ano após terminar o curso na escola de Um ano idiomas. após começar o curso. E o CNA, quando foi que você começou a trabalhar? Essa parte que você disse que ficou mais profissional. Então, no CNA, eu comecei a trabalhar aos meus 17 anos. Foi quando eu tive a primeira oportunidade. Tá vendo? De Olha aí, me tornar jovens. Olha aí o exemplo, né, Túlio? Comecem cedo porque tá aqui um exemplo. Sim. Na nossa frente, o nosso teacher aqui, ele começou bem cedo, com 17 anos já era professor. Sim. E hoje... não deve ter sido fácil, né? Porque conciliar com a faculdade, Sim. né? Sim, A gente foi sabe que, complicado. igual você falou, é um curso modular, mas eu já passei por ele, eu sei que são muitos trabalhos, né? A gente tem aí puxado, né? Uma Sim. carga horária puxada e conciliar não deve. É uma carga horária exaustiva, né? Mas é aquela questão de organização, de você ter, né? Eu me caracterizo, eu me adjetivo como uma pessoa perfeccionista. Então, eu sempre tento encaixar e fazer tudo dentro dos horários que eu estipulo. Então, isso me ajudou bastante na hora de executar todas as obrigações que eu tinha durante a semana, né? Com o CNA, com o cursinho da universidade, mesmo após entrar no CNA e começar a fazer dinheiro, né, com o meu trabalho como professor, mesmo assim eu não parei, não deixei de lado o cursinho da universidade. Muito pelo contrário, eu tenho esse sentimento de gratidão porque foi ali que eu comecei. Sabe que tudo E começou. tudo começou. E reforçar aqui que ele tem só 23 anos, né? 23 anos. 23 Então, anos. jovens que estão nos ouvindo, né, Túlio? Fica aí a dica, né? Se esforcem, é Comecem difícil. cedo. E tem a questão também, por exemplo, na época a gente não recebia nada, né, para atuar como professor. Realmente foi, quando eu falo do cursinho da É um universidade. trabalho voluntário, né? trabalho Para estar ali para você voluntário. estar praticando. Exatamente, desenvolvendo uma competência, Isso. né? Então, assim, independente da gente estar recebendo ou não, era algo que trazia uma satisfação, né? Por estar apoiando, por estar ajudando uma causa que ia somar na vida de outras pessoas. E tinham muitos alunos nesse primeiro curso que você fez? No caso, Quando você era professor voluntário? Ah, certo, tinha muitos alunos. A gente tinha uma média de 2 turmas. Era uma turma com 60... Assim, no total era mais de 100 alunos. Era 2 turmas que eu lecionava. Era de 8 a meio-dia. Era 2 horas de aula para cada turma. Olha aí. Legal. E como é que foi essa experiência de professor? Porque a gente escuta aí todo, né? Não, dá pra ver que ele já se apaixonou pela profissão, não? Porque até hoje... Sim. Ele atua como professor, né, Túlio? Então, ele é apaixonado pela profissão. Mas me Sim. conte como é que foi essa experiência, assim, de você ser tão jovem. Né? Você sentiu, assim, alguma resistência? Ah, esse menino, né? Ele é tão jovem. Ah, ele é da minha idade, tá achando o quê? Porque a gente sabe que existe isso, né? Existe, com Existe certeza. isso em sala de aula. O pré-julgamento. E também, assim, é uma coisa muito discutida hoje, essa questão que a gente vê, né? A falta de um pouco de respeito, Sim. né, dos alunos com os professores. Sim. É uma profissão que não é, assim, ao meu ver, né? Não é muito valorizada no Sim, nosso país. De fato, não é. Não é valorizada porque, assim, gente... Eu fico vendo professor de criança, meu Deus do céu, ou professor de adolescente adulto, né? Porque Sim. às vezes a gente acha que dá uma melhorada ali, mas Sim. me conta aí como é que foi essa experiência, essa primeira, né? Essa experiência como professor. Certo. Então, como eu comecei muito jovem,
né, de fato procede o que você falou, a respeito de você ter que conquistar o seu espaço, né, e Conquistar o conquistar o respeito, respeito. né, das pessoas que estão ali com você. Na época do cursinho, não era só adolescentes, na verdade tinha outras pessoas também mais velhas do que eu, até com o dobro da minha idade, que estavam ali querendo também se preparar para fazer o Enem, né, fazer alguma prova de vestibular. E eu acho que a questão toda é você saber se posicionar. A questão toda é você, primeiramente, se dar o respeito e você mostrar esse respeito que você tem por você para as pessoas, entendeu? Então, quando você se posiciona da maneira correta, independente da sua idade, você consegue transparecer esse respeito que você quer ter das pessoas. Ah, isso tu pensa hoje, João. Agora, como foi naquele momento? Quando tu chegou lá, que tu era bem jovem, tu não tinha a experiência que você já tem hoje. Como que Sim. foi a tua reação quando tu sentiu aquela negativa do pessoal? Na verdade, para ser honesto com vocês, eu sempre tratei essa profissão com muita espontaneidade. E eu sempre tentei me divertir muito fazendo isso. Então, eu não passei tanto por essa resistência. Porque, de certa forma, eu acabava criando uma amizade com os alunos, entendeu? E quando eu chegava em sala, era um momento de diversão, sabe? A gente ficava, se descontraía. Então, assim, para ser mais honesto e bem específico, graças a Deus, não passei tanto. Independente da idade que eu comecei, eu não tive essa resistência tão assídua das pessoas, entendeu? Eu vim ter um pouco mais no CNA, que as pessoas estavam ali pagando, né, para estudarem. Então, elas queriam saber se, de fato, o professor estava preparado para estar naquela posição, né? Então, independente da idade, eu consegui mostrar que eu estava preparado. E é por isso que hoje ele é proprietário do CNA. E conta pra gente como é que foi um pouco, né, dessa transição, né? Como foi, assim, se tornar o dono, né, do próprio negócio. Certo, vamos lá. Então, eu comecei no CNA com 17, passei 3 anos, né, atuando como professor no CNA, e logo após desses 3 anos, com 20 anos, surgiu a oportunidade para se tornar franqueado do CNA. Confesso que não foi desafiador, não foi nada fácil, até porque é uma transição muito grande. Eu não tinha, naquela época, nenhum curso superior na área de administração, Sobre né, gestão, sobre né? gestão Algum de conhecimento pessoas. sobre... Não tinha, né? E aí eu procurei me capacitar após o surgimento dessa oportunidade. Aí fui procurar fazer cursos, treinamentos, né, de gestão de empresas, gestão de marketing, gestão de pessoas, e foi um processo árduo, né? Mas que mesmo estando na faculdade, ainda na faculdade, na época eu estava no penúltimo ano da universidade, quando surgiu a oportunidade, né? E mesmo assim eu consegui lidar com as adversidades e com as dificuldades que vêm junto com o empreendedorismo, né? Então, como se trata de uma franquia também, tem todo um Tem todo suporte, um né? suporte, né? Todo um Tem todo um acompanhamento. acompanhamento, um suporte pedagógico, um suporte administrativo. Então, isso de fato acabou ajudando a eu conseguir me estruturar melhor como empresário e fazer essa transição, né? Então, teve treinamentos em São Paulo que eu fui participar, convenções do CNA nas quais eu conheci franqueados que já estão há mais de 10 anos, né, atuando com o CNA. Na verdade, mais de 20 anos. O CNA tem 45 anos, né, no mercado. Então, há mais de 20 anos aí, com o CNA, isso me ajudou muito a ter esse know-how, né, de como trabalhar com a franquia. Para a abertura da franquia, qual foi o maior desafio que tu sentiu? Certo. Na época, para mim, o maior desafio foi dar uma cara nova para o CNA. Né? Na época que eu trabalhava com o CNA ele é uma franquia renomada no país, né? É uma franquia, né, que tem reconhecimento nacionalmente. Porém, o meu desafio na época era dar a cara nova para a unidade, né? Foi até por conta disso também que o antigo franqueado ele fez a venda da Porque franquia a franquia estava passando por esse processo de de reformulação, de dar reformulação. uma cara nova para a marca. Exatamente, porque tinha um novo layout, tinha um novo padrão, entendeu? Entendi. Então foi um dos, como que eu posso dizer? Não digo dificuldade, mas foi uma das questões que eu me preocupei e que eu tive que passar por, né? Para poder me estruturar como franqueado CNA. Foi reformular de acordo com o novo layout, com o novo padrão, né, de sala, com o novo padrão arquitetônico. Então, isso foi uma das coisas que realmente deu muito trabalho. Aí chegou lá o professor João Pedro e falou assim: não, pode deixar comigo, deixa comigo. Deixa comigo que eu vou conseguir. João, e assim, outra pergunta para você. Para você
fazer a compra da franquia, né? Certo. Acho que até uma pergunta particular, mas eu acho que é uma Não, pode curiosidade. fazer, Eu estaria claro. curiosa. Eu estou curiosa, né? Já Claro. quero comprar. Não, assim, não é falando de valor, mas o valor para você comprar a franquia foi dos seus trabalhos? Você já tinha, como dizer, você já era... Já tinha um pé de meia. devido às aulas de inglês, você já tinha Então. aquela recurso, né? Aquela poupança. Traduzindo trabalhos na faculdade. Vamos lá. Realmente é um pouco assim, difícil das pessoas que estão de fora conseguir entender como que esse processo aconteceu, até porque na época eu era só um universitário, né? E o CNA, por ser uma franquia, tem um valor alto, né? Para a pessoa adquirir. Então, assim, foi um processo bem delicado, bem detalhado, né? Que eu demoraria um pouco mais de 1 hora para explicar. Eita, resuma pra gente. Mas vamos lá, vamos tentar resumir essa questão. Eu digo que que as oportunidades vêm e você tem que estar ali preparado e ter coragem para assumir a responsabilidade que aquela oportunidade exige, né? E foi o meu caso. Eu, na época, não me sentia totalmente preparado no que tange a algumas questões que eu deveria executar dentro da franquia, porém, eu tive a coragem eu não sei, mas eu vou aprender, entendeu? Eu busquei aprender o que eu não sabia, e deu certo. Independente de não estar tão preparado na época, mas, né, foi como eu falei, eu procurei me preparar para poder assumir todas as responsabilidades que eu precisava, né? Então, eu não recusei, não tive medo no momento que a oportunidade aconteceu, que o convite aconteceu, e eu não recuei. Pelo contrário, eu fui para cima para, de fato, né, fazer acontecer. E qual é a maior dificuldade, assim, você falando, né, que você teve dificuldade no começo, porque você não tinha o conhecimento sobre Sim. gestão de pessoas, gestão de marketing. Sim. Mas, assim, o Túlio também, né, ele começou como vendedor, né, nas Óticas Sim. Helena. Hoje ele é sócio proprietário da unidade São Félix, Sim. né? Então ele foi crescendo, né? E ele sabe as dificuldades que é para se empreender hoje. Hoje ele já tem essa noção. E assim, você falou pra gente que no começo você teve algumas dificuldades nisso. E Sim. hoje você, como empreendedor, quais são as dificuldades que você vê para empreender? Certo. Então, eu acho que quando a gente tem uma equipe engajada, né, quando a gente tem um suporte de treinamento para a equipe, as dificuldades elas diminuem, né? Então você apenas mantém a constância do trabalho que você vem executando. Então, para eu ser sincero com vocês hoje, eu não enxergo tantas dificuldades no atual cenário que eu estou. No atual, né? Eu consegui chegar a uma constância de trabalho e a uma estrutura, né, pedagógica, estrutura administrativa, na qual eu não enxergo tantas dificuldades para executar esses processos. Muito pelo contrário, é só realmente a gente executar o que já está ali dando certo, né? Continuar trabalhando da maneira adequada para continuar fazendo o trabalho dar certo. Foi se aperfeiçoando, né? Conforme ele foi pegando, foi se aperfeiçoando. E hoje já ficou bem mais fácil. Hoje ficou bem mais tranquilo em relação a quando eu comecei, né? Mas como eu sempre digo, todo início ele é difícil. Até porque quando você inicia algo, você não sabe muito sobre aquilo, né? Mas aí quando você realmente começa, quando você inicia e você começa a aprender sobre aquilo, você vai, né, no decorrer do tempo, apenas aperfeiçoando aquilo que você conseguiu aprender. Tá vendo aí, né, galera? A gente já passou pessoas aqui falando isso, né? A Camila falou isso pra gente, não foi, Túlio? Verdade. Que o começo, as pessoas às vezes esperam que seja muito fácil ou rápido, e não é, né? Não Tem que é. ter aquela constância. Exatamente. O começo é difícil, Sim. não vai ser fácil, mas a gente tem visto aí que o CNA é uma escola de sucesso, tá? Principalmente no que se diz a ensino, né, de qualidade, que eu Sim. sou estudante lá e eu posso falar isso, e também ao marketing, né? A gente vê que é uma escola bem engajada e Sim. bem atuante no marketing. Me conta um pouco sobre marketing, né? Porque eu sei que é você que traz tudo isso, né? Inova. É a cara da loja, né? A cara do CNA. E inova em propaganda, né? Traz inovação em comerciais. Sim. E assim, me conta aí como é que... Certo, então, a gente traça estratégias, né, para atender. A gente primeiro tem que entender o mercado, né, do ramo que a gente trabalha, para conseguir traçar estratégias que sejam assertivas, para alcançar o público que a gente almeja, né, o público que é o alvo do CNA.
né? Então, a gente já tem um suporte também da franquia em relação ao marketing, porém, a gente sempre tenta fazer algo a mais, algo É que eu vejo local. que, eu falo assim, porque eu acompanho outros CNA, né, de outras Sim. cidades, outras unidades, e não é a mesma coisa que a gente vê aqui. A gente vê parcerias, né, influências, Sim. né? Muitas influências lá, né, Então, Túlio? Eu acho que é isso que tá precisando mesmo, né? Precisa conectar, porque às vezes a Sim. gente vê uma marca e, tipo assim, a gente sabe que o ensino é de qualidade e tudo, só porque precisa daquela pessoa, né, para poder Exatamente. conectar. De E aí, representatividade, né? Você olhar Exatamente. aquela pessoa, ela tá fazendo inglês, eu quero fazer inglês. Exatamente. Então, eu acredito que a gente está numa nova era, né? Uma era onde um dos marketings mais assertivos é o marketing digital, no qual você abre o seu Instagram, você assiste, né, um digital influencer falando sobre um produto, falando sobre um serviço, e eles, querendo ou não, eles conseguem alcançar um público maior porque eles têm uma credibilidade, as pessoas confiam no que eles falam. Então, se eles estão usando o teu... Perdão, se eles estão comprando o teu produto ou se eles estão, né, usufruindo do teu serviço, eles vão ser honestos e falarem o que eles estão achando, né? Lá no CNA, por exemplo, eu não fecho só parcerias para as pessoas falarem aleatoriamente do serviço, né, que o CNA presta. Eu sempre faço a proposta para os influencers estudarem no CNA para eles conseguirem fazer de fato, né, um feedback nas redes sociais deles de maneira verdadeira. Né, que eles realmente falem o que eles estão sentindo, que eles demonstrem qual que é a experiência que eles estão tendo dentro da escola. E eu sempre falo muito isso para os meus parceiros. Eu não peço que eles façam um roteiro pré-estabelecido. Eu não dou roteiro pré-estabelecido para eles falarem nas redes sociais. Eu falo, sempre que eu fecho uma parceria, eu falo, gente, eu espero que vocês tenham uma boa experiência aqui dentro do CNA. A gente vai ofertar isso a gente vai tentar ao máximo ofertar essa experiência de qualidade para vocês. E eu deixo vocês livres e livres para poderem falar espontaneamente o que vocês estão vivendo, né, e sentindo aqui dentro do CNA. Então, sempre que eu vejo uma digital influencer falando bem da escola, eu fico feliz, porque eu sei que aquilo não foi programado, aquilo não foi forçado, porque realmente é reflexo do que ela está vivendo ali. Olha aí. rapaz, E agora vamos falar um pouco sobre inglês. já estava admirando, agora tô admirando mais. Olha aí, tá vendo? E agora vamos falar um pouco sobre inglês. Me conte aí sobre as suas viagens internacionais. Você fez Certo. viagem no processo que você estava aprendendo ou não? Depois que você Certo. aprendeu foi que você, né, Certo. viajou? Então, eu nunca viajei pro exterior ainda. Olha aí, tá vendo? Porque tem pessoas que acham que para, né, serem Não é fluentes necessário. é preciso fazer, né, tipo, preciso viajar, passar um tempo. Precisa Não da é. imersão, né? Inclusive, a maioria dos professores, né, que lecionam nunca viajaram para fora do país, porém eles têm um inglês impecável. Então, tudo a questão realmente é de estudo e empenho pessoal, né, naquela disciplina, naquele estudo específico que a pessoa pretende, né, desenvolver. Em relação a viagens internacionais, a gente tem aí os nossos projetos do CNA, os projetos de intercâmbio, né? Inclusive, nós já temos uma viagem marcada e confirmada para o próximo ano, dezembro de 2022, no qual a gente felizmente conseguiu, né, animar diversos alunos da escola. A gente fechou um grupo muito grande e vai ser algo, né, exclusivo da escola, que vai acontecer pela primeira vez após a minha gestão, né, após eu ter começado a atuar no CNA. Então, será algo que será novidade, tanto para mim, né, quanto para os alunos. Então, vai ser uma experiência que vai ser de comum expectativa, né, tanto para mim quanto para os alunos que estarão indo com a escola. Né? E aí eu estarei acompanhando, nós iremos para Londres em 2022, passaremos 15 Olha aí, dias... Túlio, ainda dá Vou tempo, já me Túlio. matricular. Passaremos 15 dias em Londres, estaremos, né, estudando, até porque a ideia do intercâmbio é justamente essa, não é só para você fazer uma viagem cultural. Além de fazer a viagem cultural, é para você também estudar, né? A proposta do intercâmbio é essa. Então, os alunos vão estudar lá de 9 a meio-dia, inclusive eu vou fazer o curso que é proposto também, né, pela escola, né, a escola Twin, que vai receber a gente. Então, o curso ele vai ser dividido de acordo com o nível dos alunos. Então, se tem alunos do nível básico, ele vai cursar o nível básico do curso da escola. Se é um professor, ele vai fazer um treinamento, né, mais assertivo para o nível que ele tem. Entendeu? Então, assim, de todas as formas, seja para quem está no nível básico, para quem está no nível avançado, o curso ele vai ser produtivo. Né? Olha aí, então, vai tá ser um vendo, curso de Túlio? alcance. Eu até me surpreendi com a tua resposta, porque eu achei que você já tinha feito uma viagem internacional. Não, ainda não. Na verdade, eu sempre tive, assim, certos receios, né, de viajar internacionalmente sozinho. Então, essa primeira viagem vai ser justamente para quebrar, né, esse gelo, para quebrar esse receio que eu tinha,
né? Quer dizer, ainda tenho até então, né, de fazer uma viagem sozinho, até porque a gente sabe que programar uma viagem em grupo, internacionalmente é um pouco difícil, né? Questão de custos, questão de agenda, Verdade. né? Então, assim, quando a gente consegue fechar em grupo, é algo até que anima mais, né? Porque eu, particularmente, gosto de viajar em grupo, não gosto de viajar só, né? É bom você viajar em grupo que anima mais, as experiências são mais... Aquela farofa. É mais divertido. E, assim, vai estar todo mundo lá em comum intuito, né? Que é desenvolver, ter a experiência com o inglês. Então, isso vai tornar ainda mais divertido. Olha aí tudo. Muito bacana. Eu tô pensando que eles descendo lá em Londres. Aí comecei, você quer? Chegou os brasileiros ali, ó. Animação, hein? Sim. Gente, bora comer, vamos, né? Eu tô com fome, pode comer, João, pode ficar à vontade. Tá bom, Túlio, ali obrigado. fica todo mundo muito, né? E a gente vai para um break rapidinho, enquanto a gente vai comer salgadinho. Eu já comi salgadinho, né? Eles ainda estão meio receosos, mas já comi aqui. O passado também eu comi, o da Camila comi, foi muito. E a gente vai para um break rapidinho, mas a gente volta já já. Voltamos do break, o Everson forçou a gente parar para comer o salgadinho. Fomos forçados. Fomos forçados. Como é que fala barriga cheia em inglês? I'm full. I'm full. I'm full. We are full. We are full. We are full. We are fools. Então tá Yes. todo mundo de barriguinha cheia. We are not hungry. Não estamos mais com fome. Couch potato. Couch Sedentário. potatoes. Não, epa, olha. Couch potato. Não tem sedentários aqui, né, Túlio? Não, eu já evitei de comer o salgadinho aqui, que eu fiz um compromisso no último podcast com a Camila, que eu tô numa mudança de hábitos, entendeu? Olha aí. Começou por aqui. Marmita da Orgulho. Camis. Camila. Camis Pinheiro. A gente voltou aqui do break, né? E aí eu queria saber do nosso teacher, o que ele acha a respeito do ensino regular de inglês, né? Eu vejo que tem uma diferença muito grande Sim. entre a escola particular e o ensino regular. Então, assim, a gente acaba que tem muito tempo que a gente estuda inglês, Sim. só porque a gente, quando finaliza, a gente, vou falar por mim, a gente não sabe quase nada. É verdade. A gente não sabe nada, só sabe cat, dog, books on the blue, the books on the table. Então, a proposta pedagógica das escolas regulares era justamente apenas isso, né? Trabalhar conteúdos gramaticais com os alunos. Então, os alunos saem da escola sabendo a gramática ou sabendo mais ou menos a gramática do inglês. Então, a gramática é um fato muito importante do idioma, né? Não basta você só aprender a conversação, você tem que saber como estruturar os tempos verbais. Então, pelo menos esse papel a escola consegue, né, desenvolver no cognitivo do aluno. Porém, tem ainda um déficit que eu acredito nessa parte de trabalhar, de fato, essa proposta de desenvolver a conversação, de trabalhar a compreensão auditiva, trabalhar a escrita no idioma, a leitura do idioma. Então, a escola regular, até por conta também da carga horária proposta, né, para a disciplina de inglês, não conseguem atingir o aluno ao ponto de levar ele à fluência no idioma. Então, a escola regular, não culpa nem a escola regular, mas sim a carga horária proposta para a disciplina, que acaba comprometendo, né, o aprendizado efetivo do aluno no que tange a fluência, né, no inglês. Mas a gente tem uma nova realidade hoje, né? As escolas regulares, elas estão adotando alguns métodos bilíngues, né? Estão trazendo para a realidade do aluno aulas de inglês diariamente, na qual os alunos conseguem desenvolver todas as competências que eles precisam para alcançarem a fluência no inglês. Então, isso pode mudar o cenário das futuras gerações que irão terminar o ensino regular, né? O fundamental e o médio. Então, diferente das gerações passadas, da minha geração, da de vocês, né, que quando saímos da escola não sabíamos falar fluentemente o inglês, para as próximas gerações, né, das meninas, da Helena, da Heloísa, se tiver essa proposta na escola delas, elas com certeza conseguirão, além, somando com o CNA, saírem, né, fluentes do ensino regular. Espero, Senhor, espero. É porque eu vejo sempre que tem uma proposta muito diferente, assim. O que eu vejo é na metodologia. Sim. E muitas vezes o professor que dá aula no ensino regular, ele é o mesmo professor do ensino. E aí eu fico olhando assim, né? Será Sim. que é só a metodologia que precisa melhorar? Que a gente tá falando assim, as escolas estão adotando uma maneira diferente. Sim. Tu acha que tem alguma maneira do ensino regular poder evoluir um pouco no inglês? Ou vai sempre ficar dependente, sim, de mais horas?
Então, eu acredito que as escolas, não só as escolas regulares, mas as escolas de idiomas também, a gente tem que desmistificar que o aluno ele só aprende através da carga horária em sala de aula. Existem muitas outras formas dos alunos aprenderem qualquer coisa que eles se proporem a aprender, né? Seja o inglês, seja qualquer outra coisa, né? Qualquer outra disciplina. Hoje está muito fácil, a verdade é essa. Eu acho que na tua época não tinha tanta informação como hoje, vídeos no YouTube em inglês. Exatamente. Né? Hoje é muito fácil você acessar um vídeo, acessar a Sim, informação, né? Eu acho sim. que na sua época não era tão, Não era. não era tão fácil. Há pouco tempo atrás, Tamara, ele era o Google Tradutor da escola. Exato. Então, há 5 anos atrás, as crianças, eu boto 5 anos, né? Porque foi mais ou menos a época que eu entrei na faculdade. E eu lembro que quando eu estava no ensino médio, a gente não tinha esse acesso tão livre ao celular, à internet, como as crianças têm hoje em dia. Mas assim, respondendo ainda a sua pergunta a respeito de uma outra atividade que as escolas poderiam fazer, eu creio que as escolas poderiam trabalhar atividades extras, como, por exemplo, peças teatrais em inglês, trazendo propostas, né? De cooking classes, cine classes, action classes, aulas de atuação, aulas com filme, né, para assistir um filme, ou aulas com culinária, enfim, coisas que aguçem a curiosidade do aluno, né, e façam com que ele associe o que ele está vendo com o vocabulário que é proposto, entendeu? Por exemplo, se eu tenho aqui uma receita para fazer, eu tenho os ingredientes, eu posso fazer, né, a associação daquele ingrediente com o vocabulário que corresponde àquela palavra em inglês. Então, acho que assim, as escolas têm que trazer essa proposta de aulas ativas, né? Não somente do aluno sentar na cadeira, escutar o professor falar e responder no livro, mas sim do aluno executar oficinas, fazer, né, realmente uma proposta pedagógica mais elaborada para as crianças. Até porque a criança precisa dessa dinamicidade, né? Elas precisam, porque não pode ser uma aula chata, tem que ser uma aula divertida. Senão, ainda mais nessa era, né? Nessa era tão Exato. digital, nessa era tão... Sim. Nessa geração TikTok, Exatamente. Que o conhecimento ele vem e vai muito rápido, né? As informações, na verdade, elas vêm e vão muito rápido. É o tempo que você sobe a tela é uma informação diferente, você sobe de novo é outra informação, né? Então, é de fato um artifício que tem que ser usado de maneira assertiva para contribuir, né, com o aprendizado. Verdade. João, e a gente estamos falando de inglês, né? E eu vou voltar de novo para a escola, né? CNA para o empreendedorismo. Você Certo. falou que foi uma oportunidade que você teve, Sim. que você se tornou proprietário, né? Isso. Da franquia CNA Isso. Cidade Nova Marabá. Isso. Mas eu queria saber de ti, né? Você sempre teve sonho de empreender, eu vou ter o meu próprio negócio, ou não, foi uma coisa mesmo que foi, apareceu, eu quis aproveitar a oportunidade, mas eu me via como engenheira ambiental, atuando na minha área. Você falou nos bastidores pra gente que fez curso de AutoCAD, que é muito importante para a área de engenharia ambiental. Então, assim, você foi mesmo assim uma oportunidade, você nunca teve o sonho de empreender, ou você aproveitou, sempre teve aquele sonho de ser dono do próprio negócio e aproveitou aquela oportunidade? Eu acho que essa pergunta foi também assim, né? Mas você acha que vocês entenderam? Entenderam a pergunta, né? Todo mundo conseguiu pegar. Então, para ser honesto e sincero, nunca houve esse desejo interno, né, em mim de ser empreendedor, de ser empresário, né? Mas é aquela questão, você tá no momento certo, na hora certa, né, de surgir a oportunidade e você não ter medo de abraçá-la, né? Então, até então eu não tinha como ter essa visão da minha pessoa como empresário até surgir a oportunidade. Então, no entanto que no primeiro momento eu ainda não me enxergava dessa forma, né? Eu tive que me adaptar até porque eu era muito jovem, na época eu só tinha 20 anos. Então, para eu entender o novo contexto que eu estava entrando, né, eu realmente tinha que vivenciar aquilo para eu poder me intitular, para eu poder dizer, né, eu sou empresário hoje, para eu poder me alocar profissionalmente como empresário, entendeu? E reconhecer aquilo para mim mesmo. Então, não era algo que eu tinha pré-programado de me tornar algum dia. Realmente, eu estava, na época, apenas conseguindo enxergar o curso de engenharia ambiental e o que esse curso poderia me trazer a título, que seria, né, futuramente engenheiro ambiental. E também a oportunidade de como professor de inglês surgiu através de ter conhecimento nessa competência, né, e acabou, né, desenvolvendo para um outro patamar, que foi me tornar professor de inglês, né. Túlio, ainda estou muito chocada. 20 anos, Túlio, dono de uma franquia, Túlio. Ele foi acho que o
primeiro, mais jovem, né? A mais jovem pessoa a poder assumir uma franquia Sim, na do época, CNA, né? na época, inclusive, quando eu tinha 21 anos, foi a minha primeira experiência em São Paulo. Foi quando eu tava totalmente deslocado, não vou mentir. Eu cheguei, fui na convenção, o CNA tem mais de 700 unidades no Brasil inteiro, então na convenção, que foi lá na Expo Center, em São Paulo, tinham mais de 700 franqueados, né, participando do evento, e os seus colaboradores. Então, nesse primeiro evento, que foi o meu primeiro ano, eu fui sozinho, e realmente as pessoas, os franqueados bem mais maduros, né, as pessoas com mais de 40 anos, 45, 50, e eu lá com 21 anos no meio dessa galera todinha, né, com esse know-how, que já tinha uma experiência vasta com o CNA. Mas é o que eu falo, teve o Prêmio Excelência, que é um prêmio, né, de reconhecimento dos franqueados, no qual eu fui também, e aí eu sentei à mesa com alguns franqueados, e aí, aí eles até me questionaram, você é colaborador, professor, o que você faz no CNA? Aí eu falei, não, eu sou franqueado. Eles estão olhando assim. Gente, porque eu tô assim, em choque. Porque assim, eu sei que você era novo, né? Sim. Mas nem imaginava que você só tinha 23 anos. Né? Sim. Então, Túlio, aproveitando, conta aí pra gente, com quantos anos você conquistou lá Com 27 anos eu assumi a franquia, né? Na verdade, eu fiz a aquisição da franquia lá da Óticas Helena de São Félix. E assim, para mim, que eu já era mais velho, foi um desafio muito grande. Então, sempre que vem alguém aqui, a gente fica curioso para poder saber, né? Como que foi esse processo. Porque até hoje, às vezes, quando eu tô lá na loja, a pessoa olha para mim e fala assim, oxe, cadê teu pai, meu filho? Vai lá chamar ele lá. Cadê teu patrão? Chama lá teu patrão. Cadê, é do teu pai esse negócio aqui? Não, chama lá o chefe lá. Eu disse, não, e esse é um dos comentários que a gente ouve muito, né? Quando você empreende novo, né? Empreende jovem, né? A gente ouve muito isso. E acho que é a questão até cultural, né? Da gente ver a questão cultural e de ser comum, né? A gente vê pessoas mais maduras empreendendo. Só que eu acredito que a gente está vivendo, como eu falei antes, né? A gente está vivendo uma nova era, onde as oportunidades elas estão surgindo para todo mundo, né? Todo mundo hoje pode se tornar o seu próprio empreendedor. O dono, né? O dono do seu próprio negócio. Então, assim, é a questão realmente de você ter a visão e de abraçar as oportunidades, né? Não deixar elas passarem. O mundo mudou muito rápido, Mudou né? muito rápido. A gente hoje está começando a viver a era da gestão por competência. Exatamente. Então, assim, não é porque a pessoa é mais velha ou mais nova que ela vai ficar responsável por isso ou por aquilo. Mas vai ficar a critério da pessoa que tem mais competências. Eu acredito muito também que muitas questões têm a ver com todo o suporte familiar que você teve, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu acredito muito os meus pais pelo suporte familiar que eles me deram, né, desde sempre. Investiram muito em educação, né, estudava em bons colégios, né, em colégios particulares. Não dizendo que o ensino público seja ruim, mas eles investiram na sua educação, sabiam da importância que era investir na sua educação, para você aprender um idioma novo. Sim. Em escolas boas. Então, como eu estava falando, não dizendo que o ensino público é ruim, mas o ensino particular a gente sabe que tem uma atenção mais, né, voltada para o aluno. Né? Então, isso eu creio que ajudou, contribuiu bastante. Tem investido no inglês, tem investido, né, em alguns cursos extras, né, quando eles também são empreendedores, quando eles iam para fazer cursos, eu ia junto com eles, mas mesmo sendo criança e não tendo muita noção das coisas, mas eu já estava ali no meio. Né, eu já podia ouvir, eu já podia, né, ter a sensação de como a responsabilidade, de como que é. Então você já tinha um exemplo em casa, né? Tinha um exemplo em casa. Meu pai sempre empreendeu. Então, assim, eu também tive muito essa, como que eu posso dizer, a visão que meu pai tinha foi passada para mim, sabe? Eu tinha essa visão de respeito com as pessoas, de credibilidade, de você trabalhar com honestidade, de você trabalhar da maneira mais correta possível, porque eu via muito isso no meu pai. E hoje, eu digo que essas características que eu via ele tendo, né, desde pequeno, eu acredito que eu seja muito parecido com ele no que tange a isso. Que é uma das premissas que eu tenho comigo mesmo. É trabalhar respeitando o próximo, é trabalhar, né, tentando sempre ter em mente que o cliente tem voz, que o cliente, né, ele decide o que ele quer, né? Então, a gente sempre tenta atender o cliente de acordo com a necessidade dele. Então, eu sempre busco, né, me espelhar nos meus pais, no que tange essa questão de pessoa mesmo, sabe? De como tratar pessoas, de como interagir com pessoas, né? Porque é importante, né? Essa relação interpessoal. Verdade, ainda mais com o cliente, né? Ainda mais com o cliente, né? João, e assim, pra gente, né? Já quase estamos encerrando o nosso bate-papo,
Né? A gente queria passar aqui horas e horas aprendendo inglês, né? A gente aqui nos bastidores, a gente aqui, né, ensaiou. Eu já tô quase fluente. Quase influente, tá quase influente, né? Então aqui ele já ensinou várias dicas pra gente, né? Já ensinou a gente. O Túlio mesmo vai sair hoje, né, Túlio? Não, pelo menos... Fale um pouco inglês aqui pra gente. Não, Túlio. eu quero me apresentar aqui pro pessoal. Aprendi com o professor aqui nos bastidores. Hello, guys. Let's me introduce myself to you. Olha My aí! name is Túlio. Tá bom, já chega. É isso aí, Túlio. Tá no caminho certo. Continua. Olha aí, tá vendo? Ó, já vai lá pro CNA. Já vai pro João. CNA. Vai lá pro CNA, João. Vai fazer um teste de nível, já não vai ficar mais no básico. Não vai ficar, Não, vai passar eu- direto. vai já. passar direto do Eu tô básico. no nível básico 1. É porque Vai isso lá aqui pro foi o que eu já básico tinha 2. treinado. Eu fiquei curioso aqui, queria te fazer uma pergunta, João. Pode fazer. Porque assim, eu tenho certeza que tu sabe a importância do inglês. Só que eu queria que a Tamara também faz inglês hoje. Tenho Sim. certeza que ela tem ciência disso. Mas eu queria que você falasse pro público que vai escutar esse podcast, Certo. qual que é a importância de uma pessoa, por exemplo, que está aqui em Marabá e região, dele fazer um curso de inglês, dele se dedicar ao inglês. O que que isso pode mudar na vida dele? A gente conversou aqui contigo e percebeu que para você mudou, abriu portas que te trouxeram para cá hoje. Sim. E aí, assim, qual a importância de um inglês para uma pessoa daqui, da nossa região, às vezes que está Certo. aqui na cidade, ou por envolto? Sim. Então, assim, eu acho que a gente sempre tem que ter em mente que oportunidades irão vir, né? Então, a gente sabe que hoje, independente da gente morar no interior de algum estado, independente de a gente morar num lugar que não exija tanto o uso do inglês para desenvolver algum tipo de trabalho, você saber o inglês vai muito além do profissional, né? Você saber o inglês, ele também consegue te edificar como pessoa, né? Porque você ter o conhecimento de uma competência específica te torna uma pessoa, né, mais inteligente, te torna uma pessoa na qual você se avalia de uma forma melhor, você mesmo se avalia de uma forma melhor, você fala, olha para si mesmo e fala, nossa, eu sei conversar em inglês, eu sou fluente em inglês, eu consigo fazer isso. Então é realmente uma questão de você olhar para si mesmo e saber que você tem aquela competência, entendeu? Mas assim, profissionalmente falando, o inglês ele pode ajudar bastante na área acadêmica, né? Ele pode ajudar bastante se você tiver o intuito de fazer um mestrado, de fazer um doutorado. E isso todo mundo que está no meio acadêmico pretende, né? Quer dizer, a maioria das pessoas pretendem evoluir o patamar, né? Então a gente sabe que para fazer um mestrado, um doutorado é necessário o inglês. É necessário, né? Sem essa competência você não consegue evoluir nesse ponto específico, né? E também para viagens internacionais, eu acho que todo mundo na Pra vida... assistir aquela série Sim, preferida que ainda não foi dublada pelo Netflix. exatamente. Não, e as viagens internacionais, eu acho que todo mundo, né, que procura estudar inglês, almeja algum dia sair do Brasil, né? Então a gente não quer chegar fora do país e passar vergonha, a gente quer saber se expressar, quer saber Hi, se Lorena! comunicar. Já dizia Hi, Lorena. Hi, Lorena! O que eu já aprendi aqui hoje é que às vezes a gente vê muita gente reclamando, né? Vou me mudar desse país. Aí eu já aprendi aqui hoje com o João, perguntar pra pessoa assim, você tá estudando inglês? Porque só ficar inserido no meio, você não vai conseguir Não aprender. Não vai. E você Não. também pode aprender inglês aqui sim, tá bom? Porque o João Exatamente. ainda não foi pro exterior. Vai ano que vem pra Exatamente. Londres, né? Isso E já aí. é fluente. Vai, mas volta, calma, gente. Vai, volta. Não, Vai, volta. E o inglês também contribui muito para você, né, conseguir compreender suas músicas favoritas, né, você conseguir assistir, como a Tamara falou, um filme que ainda não tem uma legenda, uma série que ainda não tem uma legenda, você não tem ansiedade e não quer esperar, tô ansioso, quero assistir agora. Então você vai lá e assiste, né, a série ou o filme em inglês. Então assim, são muitos benefícios, né, que você conseguir a fluência no inglês traz para sua vida, seja pessoal, seja para sua vida profissional, acadêmica. Então, é uma competência que ela é necessária e que não é só, né, uma questão de aprendizado, que realmente a questão é de necessidade, né? Uma hora ou outra a gente vai precisar. Coloca a gente à frente, né, João? Que a gente vê que Com certeza. as coisas nos Estados Unidos, né, são tendência e vão chegando aqui depois de um tempo. Então, assim, Sim. uma pessoa que já tem pelo menos um básico em inglês, ele consegue fazer uma leitura melhor de mercado. Então, Sim. eu vejo hoje a gente está na era do YouTube, né? Muita coisa que está acontecendo hoje aqui no Brasil, nos Estados Unidos, já tá já há mais tempo.
Não, e eu não diria nem depois de um tempo chega até nós. Com a globalização, com o acesso à internet, Agora vai ser chega, mais rápido. chega no agora. Está sendo mais rápido. Hoje, por exemplo, a gente, lançou um livro aqui em inglês que a pessoa quer muito comprar. No outro dia, tem aplicativos que traduzem o livro. Então, você já tem acesso àquele livro imediatamente, entendeu? Uma música que foi lançada ontem, você já tem acesso àquela música, aquele vídeo legendado no YouTube, entendeu? Então, eu não creio que demora muito. Você consegue comprar qualquer produto que for lançado pela internet, mesmo morando no interior como a gente, né, no Marabá, a gente consegue comprar o produto e ele vem até a gente, né? Verdade. Então, não demora muito pra gente ter acesso ao que é lançado no exterior. Então, é por isso que aprender inglês é necessário, né? Até por conta também da globalização, pelo acesso à informação. A gente hoje tem tudo na palma da mão no celular e o inglês é o idioma principal no qual esses conteúdos eles estão expostos nas redes. João, e pra gente terminar, você olhando para aquele João com 16 anos, né? Que Sim. começou. O que mudou nesses anos? Então, mudou bastante coisa, né? Como é o novo João? Certo. A pergunta tá difícil de responder, mas eu vou tentar. A gente passa um filme na cabeça, né? De tantas coisas que a gente de tanta coisa que a gente passou, dificuldades que temos que Sim. enfrentar para chegar onde estamos. Exatamente. Eu enxergo hoje um João mais maduro, né? Um João ainda mais humano, né? Pelas situações que eu vivencio, né, diariamente, pelas situações que me são expostas, pelas pessoas que estão ao meu redor. Então, eu consigo ser, como pessoa, mais sensível à situação das outras pessoas, né? Então, não vou falar como empreendedor, vou falar profissionalmente. Eu me sinto uma pessoa mais realizada, né? Me sinto muito feliz em relação a até onde eu consegui chegar, né, através do meu trabalho, né? E fico mais feliz ainda com o impacto que eu e a minha equipe conseguimos ter socialmente, porque é um impacto positivo, a gente contribuir para o aprendizado da sociedade, né? Porque tem uma parcela considerável de pessoas que moram em Marabá, que estudam com a gente, entendeu? E que a gente, de certa forma, a gente atinge, né, o aprendizado dessa pessoa, a gente atinge a vida dessa pessoa através do inglês. Questões familiares também. Hoje eu consigo dar um suporte muito maior aos meus pais, né, à minha família em geral, né, consigo dar suporte em vários quesitos para minha família, né, seja financeiro, seja um suporte emocional que de alguma forma, através do meu trabalho, eu consiga, né, alcançar, né. Então, assim, é um João que conseguiu alcançar os objetivos que tinha. Legal. E pra gente encerrar rapidinho o momento da publi. João, acabou. Muito obrigada, tá? Ele tá mandando acabar. João, muito obrigada, tá? Pela participação. Seu mimo, do nossa agradeço. patrocinadora Óticas Helena, Adorei. tá? No podcast. Muito Volte obrigado. sempre. Já ia Com até. certeza. Ainda dá bastante fazer uma perguntinha, só para nós encerrar. O Everson, deixa uma dica rapidinho, João, para quem se frustra, né, aprendendo inglês, porque eu vou falar a verdade, não. Já estava até me frustrando aqui antes de ensaiando o enredo de apresentação. Então, rapidinho essa dica pra gente. Certo. Olha só, a dica primordial que eu sempre dou para as pessoas ao redor de mim que estudam inglês e para quem estuda no CNA. Não estudem somente na escola, né? Não estudem somente na instituição que vocês estudam. Estudem em casa, se empenhem, né? Tentem aprender inglês fazendo algo que você gosta, ouvindo uma música, assistindo um filme legendado, porque pra gente que vive numa sociedade, né, na qual o idioma mãe é o português, a gente não consegue muitas oportunidades de praticar o idioma. Então, pra gente manter, né, tudo que a gente já aprendeu ativo na nossa mente, no nosso cognitivo, a gente tem que buscar formas de praticar. E não é o tempo todo que a gente vai estar conseguindo praticar em sala de aula, né? A gente precisa praticar também de outras maneiras. Então, busca e outras fontes. Nada de se frustrar na aula. Exatamente. É só buscar. É só buscar. Bye, bye. Tchau, gente. Até a próxima.